E várias pesquisas têm indicado que cada vez mais os norte-americanos veem a imigração como um problema. A pauta virou um dos temas principais da eleição, mesmo com uma retórica agressiva de Donald Trump e Kamala Harris não conseguindo consolidar o voto dos latinos. Então, para falar justamente sobre a questão da imigração e sua influência nas eleições presidenciais norte-americanas, vamos conversar a partir de agora com Vinícius Bicalho. Ele é integrante da Associação Americana de Advogados de Imigração, especialista em Direito Internacional, a quem a gente agradece demais pela participação. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Boa tarde, Daniel. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vários temas, assuntos e aspectos para a gente discutir nessa entrevista, mas chamou a atenção nessa semana que passou aquela piada muito ofensiva, muito de mau gosto de Donald Trump sobre Porto Rico durante um comício. Ele chamou o território, que curiosamente pertence aos Estados Unidos, como ilha flutuante de lixo. Isso gerou uma infinidade de manifestações, críticas. E, naturalmente, é preciso refletir, sobre o quanto isso pode prejudicar Donald Trump. Para começar, queria pedir, claro, sua análise. Qual deve ser o peso dessa declaração na reta final de campanha? Honestamente, eu acredito que não terá um grande peso, porque, tradicionalmente, o ex-presidente Trump ele tem várias declarações infelizes e hostis com relação aos imigrantes. De outro lado, o americano ele conhece a política migratória do Trump, tendo em vista que ele governou o país por 4 anos. Agora, eu sempre falo que essas declarações, que são bombásticas e muitas vezes causam grande repercussão, devem ser dadas de maneira muito comedida e deve ser evitada, porque isso dá margem para que muitas pessoas passem a tratar imigrantes de forma preconceituosa. Então, eu reputo uma enorme infelicidade do presidente Trump, mas eu acredito que isso não tem o poder de mudar o jogo nas eleições. Inclusive, teve um comício realizado em Nova York, num espaço muito conhecido, o Madison Square Garden, e ele chegou a falar que iria criar uma legislação específica que prevê pena de morte para imigrantes que cometerem crimes contra norte-americanos. E eu li uma porção de artigos, comentários de juristas sobre a possibilidade de um projeto como esse avançar, de alterar a legislação norte-americana, enfim. Sabemos que existem muitas limitações legais. Queria que você discorresse e analisasse essa promessa ou esse anúncio de Donald Trump e de que maneira isso pode contaminar a campanha também. A grande verdade é que o Trump ele tenta usar o sentimento americano para, com um jogo de palavras, influenciar as eleições. Ele mesmo sabe que um projeto de lei dessa natureza ele é de base inconstitucional. Contudo, qual é a estratégia dele? Nos últimos anos, a responsável pelo controle migratório na fronteira sul foi a vice-presidente Kamala. E ela não conseguiu um bom controle. Os Estados Unidos teve, ano após ano, recorde de entrada de imigrantes ilegais. E quando tem a entrada de imigrantes ilegais, isso faz com que uma parte desses imigrantes sejam pessoas que cometem crime, criam problemas, como acontece em qualquer situação, qualquer amostragem, nós temos boas e más pessoas. E ele está pegando esse sentimento da falta de controle migratório e ele tenta vincular isso a essas frases bombásticas, mas eu acredito que nem ele mesmo acredita no que ele está falando. Pois é, inclusive, agora olhando para o outro lado da moeda, falando em Kamala Harris, ela já sinalizou que, caso seja eleita, iria revisar e redefinir a política migratória nos Estados Unidos. Enfim, claro que ela faz uma sinalização direta aos estrangeiros que estão nos Estados Unidos, de forma legal ou não. Mas de que forma isso também mexe e contamina com a campanha, principalmente quando a gente olha para os americanos tradicionais e mais conservadores, aqueles que não têm receio nenhum em demonstrar insatisfação quando vem um estrangeiro trabalhando ao seu lado na empresa, por exemplo? O que eu vejo, Daniel, que historicamente os Estados Unidos eles foram construídos por imigrantes. Tanto é que no teste de cidadania há uma pergunta: quem são os americanos originários? São os índios, ou seja, todos os demais povos que ocupam os Estados Unidos vieram de fora. Então, a história dos Estados Unidos ela tem uma ligação com a imigração que é impossível dissociar. O que acontece é que
A política migratória americana, ela é algo extremamente sensível, porque fluxo migratório, ele depende não só do que os Estados Unidos regulam, mas também do que acontece nos países vizinhos. Uma crise humanitária na Venezuela, por exemplo, afeta dramaticamente a imigração americana. O que eu vejo com muita serenidade, já acompanhando a imigração há alguns anos, é que nenhum presidente tem o poder para mudar radicalmente a política migratória. Quando nós tivemos a entrada do presidente Obama, houve uma crença por parte de muitos que nós teríamos uma política migratória extremamente flexível e maleável. Isso não ocorreu. Quando nós tivemos a entrada do presidente Trump, imaginava uma mudança radical. Isso também não ocorreu. Por quê? Imigração é lei federal. Isso dependeria de uma aprovação do Congresso. Nós temos, naturalmente, normas menores, como medidas executivas, onde o presidente ele pode, de alguma forma, alterar um pouco a interpretação e a aplicação da norma existente. Mas ele não tem o poder de, sozinho, mudar o arcabouço migratório americano. Então, nesse momento, eu vejo muitas frases tentando, naturalmente, influenciar o eleitor. A Câmara, ela tem, naturalmente, uma imagem muito positiva perante os imigrantes. Ela é uma mulher negra, filha de imigrantes, ou seja, ela representa minorias. Mas, por outro lado, ela tem a passagem dela como vice-presidente, tendo como principal missão a imigração e não tendo uma jornada feliz. A grande pergunta que fica é, ela não tinha autonomia ou, de fato, ela não tinha habilidade para conduzir isso? E o povo americano não enxerga na Câmara uma pessoa que vá solucionar por completo o problema migratório. Por outro lado, a gente tem um candidato extremamente hostil com os imigrantes ilegais, que é o Trump. Então, não vejo em nenhum dos dois candidatos uma imagem totalmente consolidada com os imigrantes, mas é inegável que existe uma simpatia inicial maior com a vice-presidente Câmara. Horas em ponto, 17 horas, entrevista especial às vésperas das eleições norte-americanas, que acontecem na próxima terça-feira. Estamos conversando com o Vinícius Bicalho. Ele é integrante, membro da Associação Americana de Advogados de Imigração e também especialista internacional. Vários temas e assuntos correlatos quando a gente olha para as eleições norte-americanas e falamos também dessa temática que ganhou boa parte dos debates que acontecem por lá, a imigração. Agora, quando a gente olha para a política imigratória, o volume de estrangeiros que entram nos Estados Unidos de forma legal e também de que maneira essa temática tem a ver com o aumento de criminalidade em muitas localidades, é preciso olhar também para a percepção do povo americano, né? Quais são as sinalizações da população norte-americana quando a gente fala de imigração? Em sua grande maioria, os americanos que lá estão, eles defendem a retirada dos imigrantes ou políticas mais duras para impedir a entrada dos imigrantes ilegais ou não? Isso é bem dividido quando a gente olha para o eleitor republicano e o eleitor democrata. Daniel, existe uma pesquisa recente da Gallup que fala sobre a visão do americano sobre imigração. 67% dos americanos, 2/3 dos americanos, enxergam a imigração como algo positivo para o país. A gente tem um percentual de 8% que é indiferente e 25% é contrário. Eu posso te falar, sem medo de errar, que a percepção do americano é que a imigração ela é benéfica para os Estados Unidos. O grande ponto é, essa imigração ela deve ser feita de forma ordeira e controlada, de acordo com os limites legais que o governo dos Estados Unidos impõe. Então, o que preocupa muito a população dos Estados Unidos não é a imigração, principalmente das pessoas que seguem as regras, obtêm o seu visto, o seu green card e vão residir nos Estados Unidos de forma legal. É a entrada descontrolada de imigrantes, principalmente pela fronteira sul. Nós tivemos no último ano um volume de pessoas, de aproximadamente 2 milhões de pessoas que entraram de maneira ilegal no país. E a visão da população é que se isso acontece de uma forma intensa e contínua, nós teremos algumas consequências. Mas eu não vejo, honestamente, uma visão do americano médio contrária à imigração. Ele quer a imigração dentro dos limites da lei. Agora, Vinícius, se me permite extrapolar esse debate, pedindo também a sua colaboração nessa análise, estamos
a poucos dias das eleições, na próxima terça-feira. É sabido que muitos americanos votam de forma antecipada. E a gente tem acompanhado, inclusive divulgado aqui na programação da Jovem Pan News, as muitas pesquisas que são divulgadas. Ora, uma pesquisa indica Kamala Harris numericamente à frente, mas os dois empatados tecnicamente. Só que eu comecei a identificar e perceber que muitos articulistas e analistas políticos dos Estados Unidos estariam fazendo a seguinte leitura, de que Donald Trump, há uma atmosfera pró-Donald Trump. Queria que você discorresse sobre isso e se de fato é possível afirmar que Donald Trump, nesse momento, é o favorito para vencer a disputa de terça-feira. Daniel, as eleições nos Estados Unidos, elas têm alguns elementos que dificultam muito a análise. Primeiro, que é um país extremamente dividido e nós encontramos pesquisas para os dois lados. O segundo ponto, que nós temos a questão do colégio eleitoral. Então, se há uma virada em um estado, isso pode comprometer todas as eleições. Existem estados que têm um volume grande de eleitores e são estados-chave, como a Pensilvânia. Pode ser que esse estado determine o resultado das eleições. Agora, existem alguns elementos que todo mundo tenta se apoiar. Eu falo no que é uma informação que não é amplamente divulgada, mas que traz alguns indicadores. E eu sinto uma leve inclinação pró-Donald Trump. Por quê? Baseado em alguns indicadores. Nós temos, nos Estados Unidos, um registro eleitoral onde o eleitor informa qual partido da sua preferência. E o governo americano atualizou esses números de acordo com as últimas eleições. Então, o número de eleitores que manifestam de antemão preferência pelo Partido Democrata reduziu em 3 milhões e 400. Em contrapartida, o Partido Republicano ganhou 140 mil novos eleitores que manifestam de antemão a sua preferência. Algumas outras informações são importantes, como, por exemplo, os sites de aposta americano que pegam muito a temperatura. Esses sites, no atual momento, eles dão uma preferência ao Trump próximo de 60%. Agora, isso quer dizer que ele vai ganhar as eleições? Impossível. As pesquisas estão extremamente divididas. Nós encontramos pesquisas que ele tem uma leve vantagem e outras que a Câmara tem leve vantagem. Agora, existem diversos artigos nos Estados Unidos que mostram que muitos eleitores republicanos eles são mais silenciosos e que nas últimas eleições as pesquisas erraram 3% abaixo o número do candidato republicano, que era Trump. Ou seja, se mantiver o que ocorreu nas eleições passadas, talvez o Trump tenha um pouco mais de voto do que as pesquisas indicam. Então, eu te digo que nos resta aguardar, porque certamente nós teremos uma apuração com uma grande dose de emoção. Excelente explicação. Agora, Vinícius, claro que a gente costuma acompanhar o noticiário e muito se fala sobre os estados pêndulo, né? Há os estados que tradicionalmente votam em candidatos republicanos, outros em democratas, e alguns estados, ora, acabam elegendo os candidatos democratas, ora republicanos. Nessa divisão dos estados que são disputados pelos candidatos, o que a gente tem observado, pelo menos segundo as pesquisas, quais são os estados considerados fundamentais nessas eleições para determinarem a vitória de um lado ou de outro? O principal estado é a Pensilvânia, porque dos estados que ainda não se tem um cenário com grande indicador, a Pensilvânia é o estado que tem o maior número de votos, são 19 votos. E o grande ponto, Daniel, que nós temos pesquisas que ora fala que a Câmara tem 51% e o Trump 49%, e no dia seguinte sai uma pesquisa dizendo exatamente o contrário. Então é muito difícil fazer essa previsão, e eu me recordo, em 2016, eu estudei em uma universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, e a gente tinha um grupo, e nesse grupo, no dia das eleições, todo mundo fazia piada sobre a candidatura do Trump, porque a Califórnia é um estado extremamente democrata. E na hora que eu acordei, eu tive a notícia que o Trump tinha ganhado as eleições. Então, assim, a previsão eleitoral nos Estados Unidos, se no Brasil ela já é difícil, nos Estados Unidos mais ainda pela questão dos colégios eleitorais. Agora, nessa campanha, claro que a gente pôde observar, principalmente de Donald Trump, ele adota um discurso mais agressivo, mais fora do tom, se a gente olhar
para outras campanhas. Enfim, é uma característica dele, ele se utiliza dessa narrativa como estratégia de campanha, como você bem mencionou no início da nossa conversa. Agora, além da temática imigração, quais outras agendas, assuntos lhe parecem fundamentais que podem determinar a vitória ou de Donald Trump ou de Kamala Harris? Por exemplo, você mencionou Califórnia. A gente tem observado uma crise de segurança pública na Califórnia. Provavelmente, a cada 3 dias, aqueles vídeos de câmeras de segurança são divulgados de ações de vândalos que acabam entrando, saqueando lojas, enfim. Uma situação inimaginável se a gente olha para um outro momento. Segurança pública, consumo desenfreado de drogas, em função também da legislação estadual em muitas localidades, enfim. Quais são as temáticas fundamentais, sempre olhando, claro, para a economia, que me parece que é o que dita justamente o voto do americano, não é isso? Sim, nós temos várias temáticas, como liberação de drogas, aborto, mas eu percebo que os principais temas que têm uma influência grande no eleitorado são economia, imigração e política internacional. E existe muito uma visão de que o Trump tem uma conduta que seria mais beligerante, e ele se agarra numa declaração de que ele, nos anos que ele teve à frente do governo, ele não teve envolvimento com nenhuma guerra. Então, tudo isso há um jogo de palavras para tentar influenciar o eleitorado americano. E a gente não pode esquecer, Daniel, que o presidente Trump, ele é um comunicador. Então, muitas vezes, algumas frases que elas soam deselegantes para mim, para você e para muitas outras pessoas, ele sabe muito bem quem é o destinatário final. Então, obviamente, ele se perde com alguma hostilidade em algum momento, mas ele sabe exatamente onde ele quer chegar. É isso. Vinícius Bicalho, advogado, sempre colaborando com a gente aqui na programação da Jovem Pan News, especialista em temas internacionais. Inclusive, está nos Estados Unidos nesse momento? Daniel, não, eu vim para um evento, eu estou na minha cidade, que é Belo Horizonte. Ah, perfeito. BH matando a saudade dos familiares, certamente. Grande abraço a você, muito obrigado pela participação mais uma vez. Certamente voltaremos a conversar, afinal as eleições acontecem na terça-feira. Seja sempre muito bem-vindo aqui à programação da Jovem Pan. Eu que agradeço, Daniel, é um prazer estar aqui com vocês. Um bom final de semana, um abraço a todos. Igualmente, até mais.